Let us turn to Daniel chapter 2. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2. Verse 36. Versículo 36. Daniel 2, 36. This is a dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. And then we come to the last phrase of verse 37. Vamos ler a última frase do versículo 37. You are this head of gold. Versículo 38. Tu és a cabeça de ouro. And then we come to verse 41. E agora o versículo 41. Whereas you saw the feet and the toes, partly of potter's clay and partly of iron. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, The kingdom shall be divided. será esse um reino dividido. I think these are the verses just for the Daniel 2. Esses são os versículos de Daniel 2. Now let us be reminded when Nebuchadnezzar saw the statue in history. Vamos lembrar que quando Nabucodonosor viu essa estátua no seu sonho, That statue was awesome. essa estátua era algo assombroso. With the golden head, Tinha uma cabeça de ouro, silver breast, tinha o peito de prata, bronze belly, o abdômen de bronze and iron legs. e pernas de ferro. So the interpretation is this. Então a interpretação é essa. Nebuchadnezzar is the golden head. O Nabucodonosor é a cabeça de ouro. So the part of gold belonged to Babylonia. Então a parte de ouro pertence à Babilônia. Then silver part, Então a parte de prata Persia. é a Pérsia. Then bronze part, A parte de bronze Greek. é a Grécia. And then the iron part, Roman. E a parte de ferro corresponde a Roma. So then we would talk about the part of the feet. Então nós falamos a respeito da parte dos pés, Partly iron, partly clay. que são parte de ferro e parte de barro. And the kingdom was divided. E aquele reino foi dividido. So let's bear that in mind when we proceed for our understanding of the prophecy. Então vamos guardar isso nas nossas mentes enquanto prosseguimos no nosso entendimento da profecia. There another picture in Revelation chapter 13. Encontramos outro quadro no capítulo 13 de Apocalipse. Verse 13, verse 1. Chapter 13, verse 1. Capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. 13:1. Yeah, chapter 13, verse 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. And the verse 7. E o versículo 7. It will be granted to him to make war with the saints and to overcome them. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of Lamb, slain from the foundation of the world. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. So here is another piece of a picture at the end time. Aqui nós temos outro quadro que se refere ao final dos tempos. And we were told that, a beast came out of the sea.
E aqui nos é dito que emergiu do mar uma besta, with 10 horns. que tinha 10 chifres. So immediately you are reminded of the dream of Daniel in chapter 7 of Daniel. Então, imediatamente, nós nos lembramos do sonho que Daniel teve e descreveu no capítulo 7 de seu livro. In Daniel 7, you find 7 beasts out of the sea. 4 beasts. Então, no capítulo 7 de Daniel, nós vemos 4 bestas que vêm do mar. And the last one, you know that is the beast with the 10 horns. E a última besta, ela também tinha 10 chifres. Now, these belong to the empire in history. Isso pertence à história dos impérios. We know the Babylonian Empire entered into history. Nós sabemos que a Babilônia entrou para a história. Roman Empire also went into E history. também o Império Romano entrou para a história. And our Lord was born under the reign of Roman Empire. E o nosso Senhor nasceu sob o governo do Império Romano. When our Lord come again. Quando o nosso Senhor voltar, Now, according to the picture given in chapter 13 of Revelation, de acordo com o quadro que nos é dado aqui no capítulo 13 de Apocalipse, you will see again the 4th beast come out from the sea. então veremos de novo aquela quarta besta vindo do mar. So that speaks of revival of Roman Empire. Isso fala do reavivamento do Império Romano. So first coming of our Lord was under the reign of Roman Empire. Então a primeira vinda do Senhor aconteceu sob o governo do Império Romano. And second coming of our Lord was under the reign of the revived Roman Empire. E a segunda vinda do Senhor vai ocorrer no Império Romano reavivado. And then if we saw the revived empire, the Roman Empire, Então nós vemos esse império revivido. we knew that that's the kingdom of Antichrist. E aí saberemos que é o império, o reino do anticristo. That kingdom actually will be an empire. Esse reino, na verdade, será um império. Because it was the first empire revived. Porque é aquele quarto império reavivado. So that's why the Bible talk about the authority over tribe, tongue, and nation. Por isso que a Bíblia nos fala de autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. And the Bible especially talk about all who dwell on the earth. E a Bíblia fala de todos aqueles que habitam sobre a terra. There will be only one world. One world. Vai haver um único mundo. And because that world belongs to all who dwell on the earth. Então, aquele mundo pertence a todos aqueles que habitam sobre a terra. Now, in Greek, it means that for all those who make root upon this earth, No grego, isso quer dizer todos aqueles que colocam as suas raízes nesse mundo. they will worship Antichrist. Eles adorarão o anticristo. So you know that the kingdom of the Antichrist should be a one world. Então nós sabemos que o reino do anticristo formará um único mundo. One world politically, Politicamente falando, one world militarily, e one world militarily. também militarmente será um mundo só. And then if you read on, E se você continuar lendo, you'll find second beast out of the earth. você vai ver que surge uma segunda besta que vem da terra. And he paved the way for the Antichrist. E essa segunda besta pavimenta o caminho para o anticristo. He helped the Antichrist to establish a one world. Então o anticristo vai estabelecer um único mundo. This time is one world economically. E nessa época será um mundo economicamente. For those who dwell on this earth, Porque aqueles que moram nessa terra, both small and great, sejam pequenos ou grandes, rich and poor, ricos ou pobres, free and slave. livres e escravos, Now, if they want to survive, se eles querem sobreviver, they have no choice but receive a mark on their right hand or on their foreheads. eles não têm escolha senão receber uma marca sobre a mão ou na sua testa. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast. E ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. So now Antichrist to control the whole world through the economic way. Então, desse modo, o anticristo controla o mundo através da economia. Now, in economy, you have buy and you have sell.
E na economia, então, você tem a compra e a venda. No matter you are doing the buying or selling, Não importa se você está comprando ou está vendendo. you discover it's always mixed with the mark of Antichrist. Não importa, isso sempre vai estar misturado com a marca To do be an anticristo. overcomer is almost impossible. Ser um vencedor será quase impossível. In order to survive, De modo a you sobreviver, have to yield to the mark of the beast. você tem que ceder a essa marca da besta. So when that day comes, Quando esse dia chegar, you see not only one world politically, você vai ver não apenas um único mundo no sentido one político, world also economically. mas vai ser um mundo único também economicamente. And then if you read chapter 17 of Revelation, Então, quando você lê o capítulo 17 de Apocalipse, you'll find religious Babylon. você encontra a Babilônia religiosa. And you know that Babylon represents a mystery Babylon. Então, ali a Babilônia representa um mistério. It tells you the source of all religions, E ali nos é revelada a fonte de todas as religiões. the origin of all religions. A origem de todas as religiões. All the religions in this world born from a mother called Babylon. Todas essas religiões vieram de uma mãe chamada Babilônia. So in chapter 19, No capítulo 19, now Bible describes that Babylon as a great harlot, a Bíblia descreve a Babilônia como uma grande meretriz, sitting over many waters. que está assentada sobre muitas águas. So in the same chapter, we were told this water, many water, means people, means multitudes, means nation. E nesse mesmo capítulo nos é dito que essas muitas águas são pessoas, nações, povos. This great harlot will rule over just one world. Esta grande meretriz, ela vai governar sobre um único mundo. Today you have Buddhism. Hoje em dia você tem o budismo, Today you have Christianism. tem o cristianismo, Today you also have a Muslim religion. também hoje em dia temos o islamismo. But one day, Mas vai haver um a dia, great harlot a grande meretriz will sit over many waters. se assentará sobre muitas águas. Under her rule, E sob o seu governo there will be only one world. vai haver um único mundo. So, brothers and sisters, Então, irmãos, remember the kingdom of Antichrist lembre-se que o reino do anticristo simply means one world. simplesmente significa um mundo. One world politically Um mundo político or militarily. ou militarmente falando. One world economically. Um mundo economicamente falando. And also one world religiously. E também um mundo religiosamente falando. So that will be one world. Este será um único mundo. So remember, Lembre-se, in the part of the feet, na parte dos pés, you saw the division of the kingdoms. ali você vê a divisão dos reinos. Have clay, have iron. Metade de barro, metade de ferro. Now, when you approach the 10 horns, Quando você se achega àqueles 10 chifres, in another word, when you really see the 10 toes, então você vê aqueles 10 dedos. and it will become one world. Mas isso vai se tornar um único mundo. No longer a kingdom divided. Não haverá mais um reino dividido. We will proceed to a direction of one world together. Nós prosseguiremos na direção de um único mundo, todos Our juntos. globe will be shrunk. Will get shrunk. O nosso mundo será como que concentrado. And then you discover it is only become a global, our planet just like a global village. Então o nosso planeta será como uma aldeia global. Formerly, Inicialmente, this nation is far from that nation. essa nação está muito longe daquela nação. Now, through some kind of special means, Por meio de algumas medidas especiais, we are all united in a small village, nós, global village. nós todos seremos unidos numa pequena e próxima aldeia global. So remember, brothers and sisters, Então lembre-se, irmãos, according to the Bible prophecy, de acordo com a profecia bíblica, our Lord is coming back very soon. o nosso Senhor está voltando brevemente. He is that stone being rejected by the experts. Ele é aquela pedra rejeitada pelos construtores. And they said, crucify him, crucify him. Eles disseram, crucificam, crucificam. And our Lord, our God already make him risen.
E o nosso Deus já o levantou, and became the cornerstones of the house. de modo que ele se tornou a pedra de esquina da According to construção. our Lord, De acordo com o nosso Senhor, the same rock a mesma rocha will fall upon someone. Will fall upon someone. essa rocha vai cair sobre alguém Will smash that one into pieces. e vai esmagar em pedaços aquela pessoa. So in other words, Em outras palavras, the Lord simply tells us, o Senhor simplesmente nos diz: when this world come to the end time, quando esse mundo chegar ao tempo do fim, then there will be rock hit upon the part of the feet. vai haver uma rocha que vai atingir aquela parte dos pés da Will estátua smash it into pieces. e vai despedaçá-la. So now you have a true interpretation of the book of Daniel. Agora você tem a interpretação verdadeira do livro de Daniel. When our Lord return again, Quando nosso Senhor retornar, and at the end time, no final dos tempos, He will be like that rock hit upon the feet part of the statue. ele será aquela rocha que vai atingir os pés da estátua Then we know that it will smash it into small pieces. e vai despedaçá-la. So, brothers and sisters, Então, irmãos, now we know. agora sabemos, Indeed, we are in the end time. de fato, nós estamos no tempo do fim. 3 times our Lord has addressed to the church Himself. 3 vezes o Senhor falou à igreja: He said, "Behold, I am coming quickly." eis que venho sem demora. In other words, Em outras according palavras, to Greek, de acordo com o grego, as soon as I start my journey, logo que eu comece a minha jornada, I will arrive immediately. eu vou chegar imediatamente. For many years, Por muitos anos, we did not know when our Lord already started His journey. nós não sabíamos quando o Senhor começaria a sua jornada, Because that should be the day of meeting of bridegroom and bride. porque esse será o dia do encontro entre o noivo e a noiva. Our Lord was eager to meet His bride. O Senhor está desejoso de encontrar sua noiva. Our Lord should be able to start His journey in the first century. Ele poderia ter começado a sua jornada no primeiro século, He waited and waited and waited. mas ele esperou, esperou e esperou. Nearly 2,000 years. Já são quase 2000 anos. Somehow the bride was not ready. De alguma forma, a noiva não ficou pronta. So, brothers, Então, do you irmãos, think our Lord will wait indefinitely? você acha que o Senhor vai esperar indefinidamente? There must be some way for the bride to be ready. Deve haver alguma forma da noiva ficar pronta. If you wait for the whole church to be ready, Se você vai esperar que toda a igreja fique pronta, if you wait for the wife of the lamb to be ready, e se você espera que a esposa do cordeiro fique pronta, now you wonder whether you wait until no time. então nós nos perguntamos, será que vamos indefinidamente esperar por isso? Thank the Lord. Graças ao In Senhor. 1948, Em 1948, we all witnessed the rebirth of nation of Israel. nós contemplamos o renascimento da nação de Israel. Now think about it. Pense sobre isso. If the rebirth of nation of Israel Se o renascimento de Israel simply tells us the summer is near, quer nos dizer que o verão está próximo, it means the Son of Man is near, isso quer dizer que o Filho do Homem está próximo, at the door. está às portas. So that means since 1948, Então, desde 1948, our Lord is so near to us. o Senhor está tão perto de nós. He actually was at the doors. Ele está às portas. We do not know the first door or second door or third one. Não sabemos se é a primeira porta, a segunda porta ou a terceira porta. Is my guest already at the door as my house? Então, se o visitante já está à porta da minha casa, Two conclusions. eu tenho que fazer 2 conclusões. First, Primeira, he can arrive at any moment. ele pode chegar a qualquer momento. Second, Segunda if conclusão, my guest already arrived at my houses, se o meu visitante já chegou na minha casa, most likely he already started his journey. é muito provável que ele já tenha iniciado a sua jornada. More likely he started his journey from his home. Então ele já saiu da sua casa. He no longer at home. Ele não está mais na sua casa. Brother, otherwise how can you talk about he is at my door? De outro modo, como é que você falaria que ele já está nas minhas portas? So in 1948, Então, em 1948, according to Matthew chapter 24, de acordo com Mateus capítulo 24, now at least we find one passage from the word.
Então nós encontramos uma passagem nas Escrituras Most likely, our Lord already started his journey. que nos diz que o nosso Senhor muito provavelmente já começou a sua jornada. Then we ask what question? Então fazemos outra pergunta. Do you think the bride is ready? Você pensa que a noiva já está pronta? How the bride of the Lamb should be ready? Como é que a noiva do Cordeiro ficará pronta? And then your eyes will be open E então os seus olhos se abrirão. before Lord's return. Antes que o Senhor venha. The Lord knows that the church in general will be in ruin. O Senhor sabe que a igreja em geral está em ruínas. The Lord knows that 5 out of 7 churches need to be repent. 5 out of 7. O Senhor sabe que daquelas 7 igrejas, 5 delas precisam de arrependimento. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, the message of being repent should preach to the world. então a mensagem do arrependimento precisa ser pregada ao mundo. Now, this message our Lord addressed to the church of Christ. Mas essa mensagem o Senhor direcionou à igreja de Cristo. So, how our Lord is going to deal with His church at the end time? Então, como o Senhor lidará com a sua igreja nesses tempos do fim? And then we were told that He called the overcomer E aí nos é dito que Ele chama os vencedores, to stand firm on the horizon of God's will. que permanecem firmes no horizonte da vontade de When the Deus. church in general failed God terribly, Quando notamos que a igreja de Deus falhou terrivelmente, the responsibility of testimony is upon the shoulder of this corporate overcomer. a responsabilidade do testemunho cai sobre os ombros desses vencedores corporativos. They represent the whole church. Eles representam toda a igreja. If they overcome, means the whole church overcome. Se eles vencem, então toda a igreja vence. If they are ready, means the whole church is ready. Se eles estão prontos, toda a igreja está pronta. That's why É por isso we have the theme for this conference. que nós temos esse tema para a nossa The conferência. last call O último chamamento of our Lord, do nosso Senhor, being an overcomer. ser um vencedor. So, brothers, Então, irmãos, today we live end time. hoje nós vivemos nos dias do fim. Today we live in a time our Lord already at the door. Hoje nós vivemos no tempo em que o Senhor já está às portas. Today we live the end time. Este é o tempo do fim. We'll find 7,000 souls did not yield to Babel. Nós acharemos 7.000 almas que não dobraram seus joelhos a Baal. We thought that we are the only overcomers in Brazil. Nós pensávamos que nós éramos os únicos vencedores no Brasil. Remember, Lembre-se, sometimes our eyes are blind. algumas vezes os nossos olhos estão cegos. So if 1948, Então, desde 1948, now our Lord is able to arrive any moment. o Senhor é capaz de chegar a qualquer momento. So from one place to another place. Então, de um lugar até outro. And our Lord always has His hidden ones. O Senhor tem aqueles que são seus que estão escondidos. How about in this land of Brazil? O que dizer dessa terra, do Brasil, Brothers and sisters, irmãos? what the Lord is doing today. O que o Senhor está fazendo hoje Of course, in this country, nesse país? you see how wonderful is the gospel being preached. Como é maravilhoso o evangelho que está sendo You are pregado. at so many mega churches. Nós estamos testemunhando muitas mega igrejas por Many aí. people were excited of the God's presence. Muitas pessoas estão empolgadas com a presença de Deus. But important thing Mas o que é importante? is, are they overcomers? Será que eles são vencedores? Do you think that before the Lord return, Você pensa que antes da vinda do Senhor, you discover these people really stand firm on the horizon of God? você espera que todas essas pessoas estejam firmes naquela posição, no horizonte do testemunho de Deus? So we believe that what the Lord is doing here, just like doing many other lands of the world. Então nós cremos que o que o Senhor está fazendo aqui, Ele está fazendo em muitas outras terras desse mundo. But first, we have to have a sharp eye to look into the world. Mas nós precisamos de olhos apurados para olhar para esse mundo. What are happening today? E saber o que está You acontecendo don't hoje em see dia. everything according to politics. Você não pode ver tudo de acordo com a política. Today we become a political creatures.
Hoje em dia nós nos tornamos criaturas políticas. In Brazil, it is like this. In the United States, it is also like this. Isso acontece aqui no Brasil, acontece lá nos Estados Unidos. We people always want to see the world with political eyes. As pessoas sempre estão prontas a enxergar o mundo do ponto de vista político. As Christians, Mas como cristãos, we can only see the world through prophetic eyes. nós só podemos olhar o mundo através de olhos proféticos. So if this is the case, Se é assim, and then we will be surprised. nós então seremos surpreendidos. When the whole world is surprised with the development of the world. Quando todo mundo contemplar o desenvolvimento. So I will use that as a very good illustration. Eu vou usar isso como uma boa ilustração. So yesterday I already mentioned. Ontem eu mencionei. Now, after 1948, Depois de 1948, everybody knows that Son of Man is near. todos sabem que o Filho do Homem está próximo. And some people even want to predict how near it is. Algumas pessoas chegam ao ponto de querer predizer quão próximo ele está. They talk about this generation. Eles falam a respeito daquele termo, esta geração. Between the Son of Man near, Entre o Filho do Homem que está próximo and arrival of the Son of Man. e a chegada do Filho do Homem. This generation. Esta geração. So people go to the Bible. As pessoas vão à Bíblia. Now they are going to know one generation in the Bible normally is 40 years. Então eles descobrem que uma geração na Bíblia normalmente é 40 anos. So 1948 plus 40 years Então 1948 mais 40 anos is 1980. significa 1988. So some people written the booklets. Aí houve aqueles que escreveram um livreto. 88 reasons 88 razões why our Lord Jesus should come back on 1988. para que o Senhor Jesus volte em 1988. It was a bestseller E lógico que foi um best-seller until 1988. até que chegou o ano de 1988. That day, that hour, Naquele dia e naquela hora, only God the Father. só o Pai sabe. So if you want to know something, only God the Father knows. Então, se você quer saber alguma coisa que só Deus o Pai sabe, No wonder não é de se we surpreender fell again and again. que eles tenham falhado vez após vez. So Bible only tells us the Son of Man is near. A Bíblia somente nos diz que o Filho do Homem está próximo. Now yes, if you read the news today, Sim, se você ler as notícias if you hoje, read the headlines today, se você ver as manchetes de hoje, now all the hint is given todas as dicas são dadas is very near. para sabermos que Ele está muito, muito próximo. So 1989, in 1988, the Lord did not return. Mas em 1988 o Senhor não retornou. But in 1989, Mas no ano seguinte, 1989, two great events happened. aconteceram dois grandes eventos. If you know the prophecy given in Daniel 2, Se você conhece a profecia dada em Daniel 2, if you know the big prophecy in Revelation, se você conhece a profecia bíblica em Apocalipse, now immediately discover imediatamente você descobre that 1989 is very important year. que o ano de 1989 é muito importante. Now when you look back, Se você olha para trás, you begin to understand. você começa a entender. You probably do not understand what happened today. Você talvez não entenda o que está acontecendo hoje. Why Brexit? Por que a saída da Inglaterra da União Why Europeia? the United Kingdom came out from the European Union? Por que o Reino Unido saiu da União Europeia? Now there are many interpretations, Há muitas interpretações. my brothers. Mas irmãos, Now if you know what happened in 1989, se você souber o que aconteceu em you 1989, begin to receive the light. você começa a receber luz. Why? Por quê? Why Brexit is so surprised? Por que a saída da Inglaterra foi tão surpreendente? Now before the results, Antes desse resultado, all the polls in United Kingdom todas as pesquisas no Reino Unido will tell you that UK should remain a European Union. diziam que o Reino Unido ia permanecer na União Europeia. To their surprise, Mas para a surpresa deles, the thing did not turn out. as coisas não terminaram do modo que Now, eles of course, there esperavam. are many interpretations. Claro que tem muitas interpretações para isso. But remember, as Christians, Mas lembre-se, como cristãos, we always remember nós temos que sempre all the lembrar. headlines in the news today Todas aquelas manchetes que estão nos jornais serve only one purpose. só servem com um propósito: Tell us the Son of Man
is near at the doors. Para nos dizer que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Most likely he started his journey. Muito provavelmente ele já começou a sua jornada. The number of days are numbered. O número de dias está já determinado. So young people, brothers and sisters, Portanto, meus jovens irmãos, you are so privileged vocês têm um grande to privilégio live in such a time. de viver nesse tempo. And there you discover E aí vocês vão descobrir everything will go rapidly. que todas as coisas vão se suceder And muito the world rapidamente. corrupt rapidly. O mundo vai se corromper rapidamente. The world decay rapidly. The world decayed rapidly. A decadência do mundo vai ser acelerada. 30 years ago, 30 anos atrás. somehow this world is still well protected. De alguma forma esse mundo ainda estava protegido. Especially for our young people. Especialmente para os jovens. Now, even they want to sing, but they don't have access to it. E mesmo que eles quisessem pecar, eles não tinham acesso a isso. Now, formerly, Inicialmente, if you live in New York, se você morasse em Nova York, now you have to travel, you have to take subway from one corner to another corner of New York. você tinha que tomar o metrô para ir de uma esquina até o outro lado lá de Nova York. There you expose yourself to the temptation. E aí você se exporia à tentação. But today, Mas hoje em you dia, don't have to travel. você não tem que fazer nenhum deslocamento. You can live anywhere else. Você pode morar em qualquer If lugar. the young people want to expose to temptation, it's so easily. Para um jovem hoje se expor à tentação é muito fácil. Just turn on the internet É só conectar na and internet. you will discover. E você vai descobrir. Everywhere you find the trap, everywhere you find the temptation. E todo lugar você acha todo tipo de tentação. Can you believe that? Você acredita nisso? Now, for the people who live in Lancaster County of Pennsylvania, Para as pessoas que vivem no condado de Lancaster, na Pensilvânia. for a people called Amish people, Lá tem um povo chamado Amish. actually they belong to, they were Anabaptists. Eles eram dos antigos anabatistas. They were persecuted in Europe. E foram perseguidos na Europa. They came to the United States. Por causa disso foram para os Estados They Unidos. are the best farmer of the United States. Eles são os melhores fazendeiros dos Estados So Unidos. they live in Lancaster. Eles vivem nesse condado lá And nos Estados Unidos. Philadelphia is 1 hour away. A cidade de Filadélfia está a 1 hora distante deles. Now, brother, 1 hour means by car. E 1 hora de carro. So the young people want to expose himself to the temptation. Então, se os jovens quisessem se expor à tentação, He has to drive a car all the way from Lancaster to Philadelphia. eles tinham que dirigir desde Lancaster até Filadélfia por 1 hora. For that reason, Por essa razão, Amish people said, os Amish we disseram: don't drive any car. nós não dirigimos nenhum carro. We only use horse carriage. Nós só usamos carroças. Do you see that? Vocês Young percebem? people still able to go to Philadelphia, Sim, os jovens podem ir a Filadélfia, but never 1 hour. mas não vai ser 1 hora, não. Because that distance. Por causa dessa distância, And many young people, muitos jovens they exposed to the temptation much less and much less. estavam muito menos expostos à tentação do que Brothers and outros. sisters, Irmãos, because of the internet, por causa da internet, and because our planet becomes so small, pelo fato do nosso planeta ter se tornado tão pequeno, the temptation is at the door. agora a tentação está às portas. You don't open the door, the temptation already in your living room. Você não precisa abrir a porta, a tentação já está dentro do seu quarto. Can you imagine? Você imagina isso? The world corrupt so rapidly. O mundo se corrompeu tão rapidamente. The world decay so rapidly. A decadência do mundo aconteceu muito 30 rapidamente. years ago, 30 anos atrás, young people want to try marijuana. os jovens queriam experimentar maconha. They must do it in a hidden way. Eles tinham que fazer isso escondidos. If they are careful, Se fossem cuidadosos, they may end up in prison. se fossem descuidados, eles terminariam That they presos. don't want to do. Então eles não queriam fazer isso. But today, Mas hoje em dia, if you go to Holland, se você vai à Holanda, go to Netherlands, vai lá aos Países you Baixos, can go to cafeteria anywhere. você pode ir numa cafeteria. When you talk about young people enjoy their cafeteria in Holland, Quando você fala dos jovens irem até a cafeteria na Holanda, it means more than just drinking a cup of coffee.
É mais do que simplesmente tomar uma xícara de café. Now today, if you go to California, United States, Hoje em dia, se você for à Califórnia, nos and Estados you Unidos, find that smoking marijuana is legal. você descobre que fumar maconha é legal. No one will arrest you. Não, você não vai ser preso. You will never be in prison. Você não vai ir para prisão por causa disso. But it doesn't mean that Mas isso não significa marijuana will not hurt you. que a maconha não vai te causar doença. So, brother and sisters, Então, irmãos, everybody knows that smoking will cause cancer. todo mundo sabe que fumar causa câncer. You will make your life shorter and shorter. O fumo vai fazer a sua vida cada vez mais curta. It is legal to have smoking. É Cigarette. legal fumar cigarro. So, brother, Então, irmãos, do you think the whole thing become legal? It means that the world is going better and better? será que você pensa que pelo fato dessas coisas se tornarem legais, o mundo está se tornando melhor? No, the world is darker and darker. Não, o mundo está cada vez mais em trevas. So now you understand. Agora você entende The world corrupt so rapidly. como o mundo se corrompeu rapidamente. Now, how this happened? Como é que isso aconteceu? So let's look at 1969. Então, 1989, sorry. olhemos para o ano de In 1989. that year, Naquele ano, two things happened. duas coisas aconteceram. First, A primeira delas, the collapse of Berlin Wall. a queda do Muro de Berlim. Now, do you know Berlin Wall? Vocês conhecem o Muro de Berlim? That separated West Berlin and East Berlin. Era um muro que separava Berlim Ocidental de Berlim Oriental. It separated East Germany and West Germany. Separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. It is separation between the free world and the iron world. Era a separação entre o mundo livre e o mundo de ferro. So that wall is a separation. Wall separation. Aquele muro era um muro de separação. It tells you that the world will become two camps. Ele nos diz que o mundo se tornou em dois campos distintos. You find the camp of clay and the camp of E iron. você vai achar o lado do barro e o lado de ferro. Now that's the Cold War we know so well. Isso é aquilo que nós conhecemos muito bem como a Guerra Fria. Now you remember what happened. You remember what happened after the October Revolution in Russia. Você sabe muito bem o que aconteceu depois da Revolução de Outubro na Rússia. So gradually this whole world became two parts. Gradualmente esse mundo se tornou dividido em duas partes. Now, brothers and sisters, Agora, how irmãos, do you know they become two parts? como é que sabemos que se tornou em duas partes? Berlin Wall. Através do Muro de Berlim. Now, who can tear down that wall? Quem é que pode derrubar esse muro? Who can make that wall collapse? Quem pode fazer esse muro cair? Now, you remember very well. Você lembra bem. Now, President Reagan even tried to say something to Gorbachev. O presidente Reagan dos Estados Unidos tentou dizer algo para o presidente russo da época, o Gorbachev. Tear down Gorbachev, the Berlin Wall. Ele pediu ao presidente russo, derrube esse muro, Gorbachev. But remember, Mas lembre-se, and in 1989, em 1989, is again a political miracle. aconteceu este milagre político. Today, no one was able to explain the collapse of the Berlin Wall. Hoje em dia, ninguém pode explicar a queda do Muro de Berlim. Can you imagine the Christmas time in that year? Você pode imaginar como foi a época de Natal naquele ano? Romanian people are most peaceful, loving people of the world. Os romenos são um dos povos que mais amam a paz no mundo. They almost have the first gun in the revolution. Eles quase que tiveram a primeira arma dessa revolução. And then you know that Empire of Moscow collapsed. E naquele momento nós sabemos que o Império de Moscou caiu. So 1989, Então, 1989 it marked the conclusion of the division of two worlds. marca a conclusão, o fim da divisão do nosso mundo em duas partes. So remember, brothers, Lembre-se, in 1988, our Lord did not come back. em 1988 o Senhor não tinha vindo. But next year, Mas no ano seguinte, to the disappointed Christians, para aqueles cristãos que estavam muito the frustrados, message is very clear.
veio uma mensagem muito clara. How do you know that the Lord is at the door? Como é que você sabe que o Senhor está às portas? We already come to the feet part of that great statue. Nós já chegamos aos pés daquela grande estátua. If the part of the feet, Lá nos pés, any moment that rock will fall or hit upon the statue. aquela rocha vai se chocar contra eles. Our Lord can come back any moment. Ou seja, o Senhor pode vir a qualquer momento. But if you look at the world today, Mas se você olhar o mundo hoje em dia, very interesting. é muito When interessante. you come to the part of the feet, Quando você chega na parte dos pés, part of clay and part of iron. parte é barro, parte ferro. But when it is concluded, Mas quando é terminado you tudo, will come to the 10 toes. você chega aos 10 dedos. You will come to the kingdom with the 10 horns. Você vai chegar ao reino com 10 chifres. Now, brothers, Então, irmãos, what happened? o que acontece? Then you are approaching that one world. Você está se aproximando daquele único mundo. You are approaching 10 toes or 10 horns means that you are approaching the kingdom of Antichrist. Aqueles 10 dedos ou os 10 chifres significa que estamos nos aproximando do reino do anticristo. So that means there must be some beginning of that one world. Então, nós devemos perceber que houve um começo Now, desse mundo before único. that, the world was divided. Antes disso, o mundo estava dividido. The camp of clay and the camp of iron. Havia o lado de barro e havia o lado de All right, ferro. that's conclude. Mas isso acabou. But at same year, Naquele mesmo ano, something ought to begin. algo deve começar. If we talk about the one world, Se nós estamos falando de um só mundo, that one world ought to begin in 1989. então esse mundo deve ter começado em 1989. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, how can we go from one direction to another? como é que nós podemos ir de uma direção para outra? How do we know the Antichrist is coming near and nearer and nearer? Como podemos saber que o anticristo está cada vez mais próximo? Now, remember in the sixth trumpet, Lembre-se que na sexta trombeta, and 4 angels will be released. 4 anjos serão liberados. 4 fallen angels. São anjos caídos, Now, especially in the area of Euphrates, especialmente naquela área do rio Eufrates. after their releasing, Depois que eles são soltos, they will murder people, 1/3 of population. eles vão aniquilar com 1/3 da população da Terra. So when you talk about terrorism, Então, quando falamos de terrorismo, that's the height of terrorism. isso será o clímax do terrorismo. Why 1/3 die? Por que 1/3 das pessoas morrem? It will leave the 2/3 of population in great fear. Isso vai deixar os outros 2/3 da população So, em grande temor. remember in 9/11, Lembre-se que no 11 de that setembro, was only the birth of modern terrorism. no ataque às Torres Gêmeas, aquilo foi o nascimento do terrorismo moderno. Only 3,000 people died without any reason. Mais de 3.000 pessoas morreram sem nenhuma razão. But that terrorism Mas este will terrorismo, grow and grow until sixth trumpet. ele vai crescer e crescer até a sexta trombeta. And then Então, the terrorism will come to the very height. o terrorismo chegará ao seu ponto máximo. Can you imagine? Você imagina isso? 2 years ago, 2 anos atrás, when whole Brazil was lament of the loss of World Cup. quando todo o Brasil estava lamentando ter perdido a Copa do Mundo. Not Brazilian lament over that. Não somente o Brasil lamentou sobre aquilo. The whole world was lamenting on the loss of the World Cup for Brazil. Todo mundo lamentou a perda da Copa do Mundo pelo Brasil. Can you imagine? Você imagina? At that time, Naquele tempo, in a very quiet way, de uma forma muito quieta, a group of terrorists, um grupo de terroristas somehow they were able to grab the second city of Iraq. foram capazes de se apoderar da segunda cidade do Iraque. Today we know them as ISIS. Hoje nós os conhecemos como ISIS. Actually, they were part of Al-Qaeda in Iraq. Eles eram parte da Al-Qaeda no Iraque, But they are more Al-Qaeda than Al-Qaeda. mas eles são muito mais Al-Qaeda do que a própria Al-Qaeda. Their head, Baghdadi, is more Bin Laden than Bin Laden. O seu cabeça, o Baghdadi, ele é muito mais Bin Laden do que o próprio Bin Bin Laden. Laden had no 1 inch of territory. O Bin Laden nunca alcançou a posse de 1 polegada de território sequer. Baghdadi
has the territory which is like a United Kingdom. E Bagdade chegou a se apoderar de um território do tamanho do Reino Unido. The whole world was wake up. Todo mundo despertou. And then they discovered E aí eles descobriram. 9/11 was only the beginning. O 11 de setembro foi só o começo. After 15 years, 15 anos depois, now you discover this terrorism become visible. você descobre que esse terrorismo se tornou visível. It become visible in Paris. Se tornou visível em Paris, It's visible in Belgium. visível na Bélgica, It's visible in Europe. visível na Europa. And not only that, E não apenas you isso. not only have Arab Springs, you also have Arab winter. Você tem a primavera árabe e também teve o inverno árabe. And all of a sudden you discover refugees everywhere. E de repente você descobre que tem refugiados em todo lugar. Remember, brother and sister, Lembre-se, irmão, it's very clear é muito claro what happened to this world. o que aconteceu com esse mundo. How come the world is like this today? Como é que o mundo pode ter chegado a essa situação hoje? It's very important. É muito importante. Something happened Algo in 1989. aconteceu em On one 1989. hand, it's conclusion of the Cold War. Por um lado, foi o término da Guerra Fria. Empire of Moscow went to history. O Império de Moscou entrou para a história. But brothers, Mas, irmãos, something happened. algo mais In aconteceu. 1989, Em 1989, then you discover the world is going to that direction. algo aconteceu que nos mostra que o mundo está indo numa determinada direção. And what happened in 1989 O que aconteceu em 89, afinal de contas? is the year of birth Foi o ano em que nasceu of WWW. a World Wide Web. Now you know what is WWW. Você sabe o que é o www, né? World Wide Web. World Wide Web. So if you go to the internet, Se você vai à internet, the whole world will be connected with a web. todo mundo vai estar conectado na web. So in other words, Em outras palavras, our planet will become one world. o nosso planeta vai se tornar um So só. do you understand? Você When entende? you read WWW, Quando você lê aqueles três, né, o you will www, ask one question. você se pergunta, When that world began? quando é que esse mundo começou? Now, if the world will go to become one world, Se esse mundo vai se tornar um só, definitely will go through a process. ele vai ter que passar por um processo. Now, we make our world one world. Nós fazemos do nosso mundo um único mundo. So when we talk about we make our world one world, Então, quando falamos de tornar o mundo um lugar só, it means that you are going through a process isso significa que você vai passar por um processo to making the world one. que torna o mundo de fato um. So, brothers and sisters, Então, irmãos, look back. olhe para trás. When you look back to 1989, Quando você olha para o ano de on 1989, one hand, the conclusion of the Cold War, por um lado é o término da Guerra Fria, but on the other aspect, mas por outro lado, you see that now our world becomes smaller and smaller. descobrimos que o nosso mundo se torna cada vez mais pequeno. Through the web, we become one. Através da web, nós nos tornamos um. Through the World Wide Web, now we become a global village. Através da rede, nós nos tornamos uma aldeia global. So one nation can have a free trade with another nation. Então nós vemos que uma nação passa a ter livre comércio com outra. Let us build one world economically. E começam a dizer, vamos construir um mundo só In that economicamente. direction. Estamos indo nessa And direção. then you discover Então você descobre, people through the round table. as pessoas se sentam ao redor de uma mesa They talk about how as different religion can merge into one. e começam a falar como é que as diferentes religiões podem se tornar uma só. And then, brothers and sisters, Então, irmãos, through democratic system. através do sistema democrático, Where do you get that system? onde você obteve esse sistema? We get it from Greek. Ele foi herdado da Grécia. So no wonder when that fourth beast come out from the sea, Não é de se surpreender que quando aquela quarta besta vem do mar, you not only see the shadow of a lion, você não vê apenas a sombra de um leão. Babylonian Empire.
O Império Babilônico. You saw the shadow of bear. Você também vê a sombra de um urso. What does that mean? O que isso significa? Persian influence. A influência persa. Now you understand. Então você entende. Why the people of Israel were so nervous? Por que o povo de Israel está tão nervoso? Why people in Saudi Arabia were so nervous? Por que as pessoas na Arábia Saudita também estão nervosas? Because they saw the influence of Iran. Porque eles estão vendo a influência do Irã. So today's Iran is just revival of Persian Empire. O Irã dos dias de hoje é simplesmente o reavivamento do Império Persa. Remember, Lembre-se. what kind of world is that today? Que tipo de mundo é esse em que vivemos hoje? Is one world. É um mundo só. Does that mean that it become authoritative world? No. Isso significa que ele é autoritativamente um mundo só? You'll find the shadow of the leopard. Você também vê a sombra do leopardo. You'll find the great influence of democratic system. Ou seja, a grande influência do sistema democrático. Because that system Porque esse sistema will speed up this process of making the world one. Ele vai acelerar esse processo de tornar o mundo um só. Do you understand? Você entende That's isso? why you have the Arab Spring. Por isso que houve a Primavera Árabe. Formerly, Antigamente, if the people want to upset or if want to just get away from corrupt royal dynasty, for example. Então, antigamente, se as pessoas queriam se livrar de uma dinastia real que fosse corrupta num país, No, they think that the only way is through terrorism. eles pensavam que a única maneira era o terrorismo. Now, what is Arab Spring? O que é a Primavera Árabe? They all wake up to another solution. Eles todos se despertaram para uma nova solução. If you just go to street, Se você vai para a rua, if you just go to have some demonstration, se você organiza uma demonstração, why is Arab Spring? então o que é essa Primavera For Árabe? those people who obsess with the system of democratic system. Todas aquelas pessoas obcecadas com o sistema democrático, Now they think this is the only way for these countries will become democratic. eles pensavam que essa era a única maneira de tornar essas nações democracias. So that's why it's Arab Spring. E aí aconteceu a Primavera Árabe. If you go to street, Se você vai para a rua, you are able to get your leader down. aí você é capaz de derrubar o seu líder. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, remember, lembre-se, by this way, desse modo, and not only you have this nation and another nation, e não é apenas uma nação e outra nação, they will become one. elas vão se tornar uma And coisa só. once upon a time, Antigamente, now you know that because of Arab Springs, por causa da Primavera Árabe, so Egyptian president o presidente egípcio, actually belong to Muslim Brotherhood. ele pertencia à Irmandade Muçulmana. So at that time, the president of Turkey E naquela mesma época, o presidente da Turquia also belonged to Muslim Brethren também pertencia à Irmandade Muçulmana. and famous Hamas people. E os integrantes daquele movimento We Hamas, consider them as terrorists. nós os consideramos como terroristas. They cause many trouble in Israel. Eles causam muitos problemas em Israel. But don't forget, Mas não esqueça, that's the best opportunity essa era a melhor for oportunidade those who believe Muslim Brotherhood. para aqueles que criam na Irmandade Muçulmana. They can unite together as one. Eles então podiam unir-se em um organismo So só. not only Turkey, Não é apenas a Turquia, also Egypt, também o Egito, also Hamas. também Hamas em Israel. Finally, Finalmente, they will make their dream realized. eles poderiam ver o seu sonho realizado. Do you see that? Você percebe Through isso? Arab Spring. Por meio da Primavera No Árabe. longer nation against nation. Não seria mais nação contra nação. Now it become one world. Agora se tornaria um mundo só. So remember, brothers and sisters, Então lembrem-se, since 1989, desde 1989, the world becomes smaller and smaller and o smaller. mundo ficou cada vez mais pequeno. Now one nation is able to trade with another nation. Uma nação agora faz comércio com outra nação. The government make use of the supercomputer. Então os governos podem usar o poder dos Now through supercomputadores. high tech, you are able to do all kind of statistics. You are able to make all kind of money. Através dos computadores vocês podem fazer todo tipo de estatística, todo tipo de transferência Less de than dinheiro. 30 years, Então dê a eles 30 anos. our world is no longer the same. E o mundo já não é mais o mesmo. Today's world is different from 30 years ago.
O mundo de hoje é diferente do que era há 30 anos atrás. And the world getting smaller and smaller and smaller. Já ficou muito menor do que antes. So WWW was born in 1989. Então o WWW nasceu em 1989. And 2007. Em 2007. And now you have the invention of so-called iPhone. Foi inventado o iPhone. And because of iPhone, there are so many imitations of iPhone. You have so-called mobile phones. E por causa do iPhone surgiram muitas imitações dos chamados telefones, smartphones, desculpe. Through iPhone or iPad. Então, através do iPhone ou do iPad? Through smartphone or tablets. Através dos smartphones ou dos tablets. And the world becomes smaller and smaller and smaller. O mundo ficou cada vez menor. Today, young people everywhere. Hoje em dia, os jovens em todo lugar. Whenever they go, they just have their machine in their hand. E onde quer que eles vão, eles têm aquela maquinazinha nas suas Wherever mãos. they go, they look at the small world. Onde quer que eles estejam, eles olham aquele pequeno mundo ali na Why tela. they were so fascinated with that small world? Por que eles estão tão fascinados com aquele pequeno mundo? Now people know that. As pessoas sabem. If you use iPhone, Se você usa um if iPhone, you want to make clear about your vision, se você quer ter uma visão clara, so you have to do it with blue light. então você tem que fazer isso com uma luz azul. Blue light. Now, blue light is good to make the screen much easier for you to read. A luz azul é muito útil para fazer com que aquela tela fique bem visível. But you know, blue light is a light with high energy density. Mas essa luz azul ela tem uma alta densidade de energia. So, if you as young people, it's all right. Sim, se você é jovem, tudo bem. Think about today, people use iPhone and iPad as babysitters. Hoje em dia, as pessoas usam o iPhone ou o iPad como babás. Now, those babies are very smart. Those babies are very smart. Os bebês, eles são muito They look espertos. at iPhone and iPad all the time. Os mesmos bebês pequenos ficam olhando essas telinhas o When tempo they have todo. that, they don't cry anymore. Quando eles têm aquela tela diante deles, eles não choram So the mais. mother can do his work. Que bom, né? A mamãe pode fazer o seu trabalho. Brothers, sisters. Irmãos, Now, the longer you watch your iPhone and iPad, quanto mais você olha o seu iPhone ou o seu iPad, the more you receive the blue light. mais você recebe daquela luz azul. Then the tendency for you to get a cataract is much greater and greater. E a chance de você ter catarata vai se tornando cada vez maior. Now, young people say, so what? E os jovens dizem, e After daí? the cataract, I can go through operation immediately. Depois, se eu tiver catarata, eu vou operar So e tá if bom. that's where you choose, fine. Se você escolhe assim, tá bom. So you see, no matter what, people were still fascinated with that iPhone small world. As pessoas continuam fascinadas por aquele pequeno mundo do iPhone. And also, today people become more self-centered. E hoje em dia as pessoas se tornam muito mais centradas em si Now, mesmas. formerly, you had to wait for other people to take your picture. Antigamente você precisava pedir que outra pessoa tirasse a sua To foto. tell people how beautiful you are. Para dizer para as pessoas quão bonito você é. Now you don't have to do that. Agora você não precisa You mais. can make a self-portrait. Você faz um selfie, né? You Na see, hora. you just make that and look at that and you have your picture. Você estende o telefone, olha para você mesmo e tira a foto. So immediately you send out your photo here and there. E aí você manda a sua foto para You tudo que é lugar. always give your best part to the world. Então você mostra assim o melhor de si mesmo para todo Some mundo. people had the best part this side. Algumas pessoas elas têm esse lado aqui mais Some people bonito. had this side. As outras esse lado. So when you take a picture always this side. Então você coloca, né, o fone naquele lado. So brothers, sisters. Então, irmãos, And the people tells you that. e as pessoas If dizem, you always have that. se você tiver isso sempre com você, Now today, yes, okay, fine, you are beautiful. sim, tá bom, você é bonitinho hoje, né? But you will get wrinkled much earlier. Mas você vai ganhar umas rugas muito mais rápido. Probably you say, it's all right, already get married. Você provavelmente vai dizer, não, tudo bem, eu já sou But casado no mesmo. matter what, we have to suffer the consequence. Mas não importa, você vai sofrer as But consequências. why? Today we are still fascinated with these machines. Mesmo assim, nós continuamos fascinados com essas máquinas. Because you can communicate with the whole world. É porque você quer se comunicar com todo mundo. Brother, sister, wherever Irmãos, you go. onde quer que você vá. Now the grandmother in Joinville A avó de vocês em Joinville is able to communicate with their grandson in Los Angeles.
é capaz de se comunicar com seu neto lá em Los Angeles. So, brothers and sisters, Então, irmãos, they even live in the different places. eles vivem em lugares diferentes, Now the whole family gather together. mas toda a família pode ficar junta. Who unite our family together? Quem é que uniu assim as nossas famílias? The world gets smaller. O mundo ficou menor. The grandmother in Joinville A vovozinha lá de Joinville is separated from their granddaughter in Los Angeles. Many miles. está separada da sua neta em Los Angeles por muitas e muitas milhas. But brothers, Mas, irmãos, in the living room, lá na sala de estar, as if the grandmother and granddaughter, they live in the same room. é como se a vovó e a sua neta vivessem na mesma sala. Now we make the world smaller. O mundo ficou muito menor. We make the world one. Nós fizemos do mundo um só lugar. So now I give you a technical term of how to make a world one. E eu vou agora dar um termo técnico sobre como fazer o mundo um só So lugar. today, if you go to the social science or political science, Hoje, se você vai às ciências sociais ou às ciências how políticas, describe about the development of this world after 1989? como é que você descreve a maneira que esse mundo ficou após 1989? There is one word called globalization. Existe uma palavra chamada globalização. Now, globalization means this: A globalização quer dizer o seguinte: a process é um processo going toward one world. que está caminhando em direção a um mundo We só. are going to make this world one. Nós iremos fazer desse mundo um só. So we are in the process of globalization. Então nós estamos no processo de globalização. So do you see that? Vocês If percebem you isso? want to see the tendency of development of this world Se você deseja ver a tendência do desenvolvimento desse mundo, from 1989 de to 1989 the present day, até o dia de hoje, brothers and sisters, irmãos, you can imagine. você imagina, Without your notice, sem que você se desse conta, time runs so fast. o tempo passou tão depressa. Think about it. You Pense only sobre was a isso. baby when in the time of 1989, Você era apenas um bebê em 1989, and you were grown up. mas hoje você cresceu. Remember, you always grow under that era after WWW. Você cresceu debaixo desta era, sob o WWW. You are growing bigger and bigger. Nós nos tornamos cada vez maiores, The world shrinks smaller and smaller. mas o mundo cada vez é menor. And more than that, E mais do que isso, this world corrupt in such a rapid way. esse mundo está se corrompendo de uma forma tão acelerada. Now, temptations, As tentações, normally because of geographic distance, somehow getting smaller. as tentações que eram guardadas pela distância geográfica So agora são now menores. if you can communicate with the whole world, Então agora você pode se comunicar com o mundo todo. you are open to all the temptation of the world. E você também está aberto a todas as tentações do mundo. You don't need to go to downtown. Você não precisa ir para o centro da cidade. You don't need to take a subway in New York City. Lá em Nova York não é preciso ir para o metrô e pegar um metrô para lá. You don't have to take a car to go to Philadelphia from Lancaster. Você não precisa pegar o carro e dirigir aquela 1 hora de Lancaster até Filadélfia. Normally, the temptation is many miles away. Inicialmente a tentação estava a quilômetros adiante de você. What do you mean by making the world smaller? O que você quer dizer com tornar o mundo menor? What do you mean going to internet? O que você quer dizer com acessar a internet? The parents always think that my boy and my girl is good boy and good girl. Os pais sempre pensam, não, o meu menino, a minha menina são bons, são They bonzinhos. still live in the world 30 years ago. Porque eles ainda vivem naquele mundo que existia há 30 anos atrás. They were sinners. Eles eram pecadores. They were prone to temptation. Eles têm a tendência de But pecar. sometimes temptation is many miles away. Mas a tentação estava longe deles. They never realized. Mas os pais nunca perceberam When their boy, when their girl grown up, que quando seu filhinho, sua filhinha cresceram, they were growing in such a world which is Eles- different from their world. cresceram num mundo que é diferente do mundo dos pais. Think about it. Pense nisso. When your boy and your girl Quando seu filho ou sua filha open to the temptation of the world,
se abrem à tentação que há no mundo. Did you teach them Você os ensinou how to resist the temptation? como resistir à tentação? You see, brothers and sisters. Você percebe, irmãos? And the world grows so rapidly. E o mundo cresceu tão Today we rapidamente. talk about high tech really grows so rapidly. Hoje nós falamos sobre a alta tecnologia que cresceu muito Now we say rapidamente. it's wonderful. Nós dizemos que Now isso é with the maravilhoso. iPhone and iPad, Com o iPhone, com o iPad, I was able to communicate with my granddaughters in Los Angeles. eu posso me comunicar com a minha neta lá em Los Angeles. But have you noticed that? Mas você já percebeu? Because this world is getting smaller. Pelo fato desse mundo ter ficado Now tão this pequeno world become one. e ter se tornado uma coisa só. Formerly Brazilian world, American world. Antes nós tínhamos o mundo brasileiro e o Now, mundo americano. what made that barrier falling down? O que derrubou essa barreira? So now you don't have to go through custom. Agora você não precisa passar pela You don't alfândega. have to visit your grandchildren by going through the custom. Você não precisa, para visitar sua neta, passar pela alfândega. There's a national barrier between United States and between Brazil. Sim, haviam barreiras nacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Now you don't have to go through custom. Mas não precisa mais passar You pela are going to alfândega. visit your grandchildren every day. Você pode visitar seus netos todo dia. Isn't that true? Isso não é verdade? We are building a world one. Nós estamos construindo um único mundo. At the same time, Ao mesmo the tempo, corruption of this world is really growing in a rapid way. a corrupção desse mundo está crescendo rapidamente. So, brothers and sisters, Então, irmãos, it's much difficult for today, for the young people, é muito difícil para os jovens hoje to become the real overcomer. se tornarem realmente vencedores. So, brothers and sisters, Então, I irmãos, think you know very well. Você sabe muito bem. You have your schoolmates. Você tem os seus colegas de escola. Now think about it, 30 years ago. 30 anos atrás, If you listen to the conversation between two college people, se você ouvisse a conversa de dois estudantes da and you escola, listen to their conversation today, e se você olhar a conversa de dois estudantes de escola 30 hoje, years ago, 30 anos atrás, it's all right. tudo bem. Papa, mama. Papai, mamãe. But now, in the States, you are not supposed to say Papa and Mama. Hoje em dia, nos Estados Unidos, não se diz mais papá, Because mamãe. some people had two papas. Porque tem pessoas que têm dois papais. Some people had two mamas. Outras pessoas têm duas mamães. So you don't want to offend them. Você não quer ofendê-los. You have to be careful. Então você tem que ter cuidado. So when you are taught in school, Quando você está conversando na escola, formerly you think everything is normal. você achava que tudo era normal. But brothers and sisters, Mas hoje em dia, because of that world, Por because of that influence from Greeks, por causa dessa influência dos gregos, we believe that democratic system is the best system. nós pensamos que o sistema democrático é o melhor sistema. So when the general population Quando a população em geral think the same way, pensa do mesmo modo, even they are away from a biblical value, eles estão longe de valores bíblicos, but through the voting, mas através do voto. and then remember they can defy the biblical value. They defy. E através do voto, eles podem desafiar os valores So that's bíblicos. the world today. Esse é o mundo de hoje. Can you believe that? Você acredita nisso? After legalization of the marriage, of the gay marriage, Depois da legalização do casamento you homossexual, just cannot imagine. você já não pode mais Now, imaginar. even the highest authority of the United States, As mais altas autoridades dos Estados Unidos, he even tweeted to the world, eles então disseram ao mundo, and he said, "Love wins. Love wins. Love wins." a declaração deles diante disso foi: o amor vence. Now, brothers and sisters, what kind of love is this? Mas irmãos, que tipo de amor é esse? Do you see that? Você percebe? And before that, Antes disso, there was a pastor who wrote a book called Love Wins. houve um pastor que escreveu um livro chamado O Amor Vence. In that book, Nesse livro, God loved everyone. ele diz: Deus ama a todos. You will never be punished. Vocês nunca vão ser punidos. There's no hell, there's no punishment Não há inferno, não há punição. because of that. Por causa disso, Billy Graham, even when he was very old, he has to publish a book. o Billy Graham, mesmo já sendo muito idoso, teve que publicar um livro. The title is Here I Am. O título desse livro é Aqui Estou Eu. I believe in hell. I believe in eternal punishment. Eu creio no inferno, eu creio na punição eterna. Now, because people do not believe, they believe that God so loved the world. As pessoas acreditavam que Deus amava tanto ao mundo. They read their Bible,
Eles liam suas And you Bíblias. discover God really used rainbow to tell people He's no longer to wipe out the people in the flood. E eles descobrem ali na Bíblia que o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o mundo, de que não iria mais So now puni-los. you see some people, Então algumas pessoas, they read their Bible. eles leram suas Now Bíblias they make rainbow as their signs. e eles tornam aquele arco-íris o seu símbolo. They think God never punished the world. E pensam que Deus nunca mais vai punir o They mundo. read the Bible in the wrong way. Mas eles leram a Bíblia de forma equivocada. Finally, the universe will be burned. Nós sabemos que finalmente o universo vai ser Not by queimado. flood, but by fire. Não pela água, mas pelo fogo. When you see the rainbow, Quando você vê o arco-íris, it means that God will never punish the world with the flood. significa que Deus nunca mais punirá o mundo pela água. It doesn't mean that God is goody. Isso não significa que Deus é um bonzinho, God is always love. God never punish. que Deus é um amor que nunca pune. Think about it. Pense nisso. Only less than 30 years. 30 anos atrás, You find this become a movement. isso agora se tornou um Become movimento. political movement. Se tornou um movimento político. It's visible. É algo visível. We shine here and there. Então está aqui, está ali. So even the White House, Até mesmo a Casa for a Branca, period of time, por algum tempo. and somehow they use the light to make the whole White House a rainbow color. Eles usaram iluminação para fazer com que a Casa Branca nos Estados Unidos ficasse com as cores do And the arco-íris. son of Billy Graham, E o filho de Billy Graham, and he tweets. ele escreveu no Twitter: He said, God is still God of righteousness and justice. Deus ainda é o Deus de justiça. He said, I advise the White House. Ele deu um conselho à Casa Branca: Try to have more equipment to get rid of the thunders and light. tratem de conseguir equipamentos para se protegerem dos furacões. But anyway, brothers and sisters, Mas, meus irmãos, this is the world today. esse é o mundo de hoje. In less than 30 years, Em menos de 30 anos, if you compare the conversation among young people at that time and today, se você comparasse a conversa de dois jovens estudantes 30 anos atrás e hoje, you can see the corruption. você vê como a corrupção está em todo You lugar. cannot imagine the world decay so fast. Você não poderia imaginar que o mundo iria decair tão rapidamente. So if we are the salt of the earth, Então, se nós somos o sal da terra, we cannot stop the process of corruption. nós não podemos interromper o processo de But corrupção. at least we should be able to slow down the process. Mas nós the process. podemos retardar esse processo. So brothers, Então, irmãos, that's what happened today. e foi isso que aconteceu hoje Now em dia. because of time, I think we should stop here. Em função do tempo, acho que devemos parar um pouquinho aqui. Because I used 1 more minute. Eu usei 1 minuto a mais So do you que can come devia. back 1 more minute late. Então vocês podem chegar atrasados 1 minuto. It means 10:46. Isso significa 10h46. So let's rest. Então vamos descansar um pouquinho.